Meus irmãos, vamos aproveitar a movimentação aí das crianças. Os irmãos que estiverem nas colunas mais da extremidade, por favor, preencham essas aqui do meio, para que a gente possa ter uma melhor aplicabilidade da nossa didática, de estarmos juntos, olhando no olho. Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Nós já tivemos uma aula no final do ano passado desse texto, então aqueles que já tiveram aqui vão sair na frente, mas hoje com foco no Evangelho, na vida. Atos capítulo número 2, do versículo número 42. Eu acho que está sobrando um pouquinho mais minha voz hoje, está dando um eco assim. Atos capítulo número 2, do verso 42 ao 47, diz assim a palavra do nosso Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Santo Deus, nós te pedimos, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua palavra. Nós carecemos do Senhor, precisamos que o Senhor nos ajude a entendermos a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos a profundidade do Teu Evangelho. É assim que nós choramos, no nome santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todos sempre. Amém. Meus irmãos, como creio que a maioria já sabe, nós estamos estudando o livro O Evangelho na Vida no nosso curso de verão. É o livro do pastor Tim Keller, que contém apenas 8 capítulos e mostra como o Evangelho permeia e invade as nossas vidas. E nós chegamos agora à nossa 5ª aula e nós vamos perceber o testemunho, é o título dessa aula, que nos mostra um panorama de como a igreja primitiva vivia. Alguns aspectos importantes sobre a igreja primitiva. Embora muitos coloquem ela em um pedestal de uma igreja modelo, ela não é uma igreja perfeita. A única igreja que é perfeita é a igreja triunfante, é a igreja que está com o Senhor Jesus Cristo na glória. Por mais que a igreja primitiva tivesse bons pastores, que foram os próprios apóstolos, e muitos tinham caminhado inclusive com o próprio Cristo, aquela igreja não era perfeita. A prova disso é em Atos capítulo 5, que nós vamos ter, por exemplo, a vida e morte de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito quando eles falaram que tinham dado a quantidade total dos seus bens que foram ofertados, e de fato não foi assim. Então não é uma igreja perfeita, não é uma igreja imaculada, mas é uma igreja que traz bons princípios para nós. O livro de Atos sempre traz muitas controvérsias sobre aquilo que é determinação do Senhor para a igreja e aquilo que é o registro histórico dos atos da igreja. E aí, só para trazer a curiosidade, nós não vamos nos deter nisso, é, por exemplo, a grande questão sobre a escolha de Matias como um apóstolo.
Existem muitos estudiosos que entendem que os apóstolos erraram em escolher um apóstolo, porque o apóstolo que o Senhor tinha preparado para substituir Judas Iscariotes foi quem? O apóstolo Paulo, como ele mesmo coloca, apóstolo chamado fora de tempo. Então tem uma grande controvérsia aí sobre, de fato, se era para os apóstolos terem escolhido ou terem esperado o direcionamento do Senhor para esse apostolado, ou para essa vaga de apóstolo que tinha sido deixada por causa de Judas. Mas o fato é que aqui nesse momento, Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47, nós temos bons princípios para a igreja adotar como um modelo de vida e principalmente um modelo de testemunho. E é isso que nós vamos pensar na nossa aula de hoje. O que descobrimos a respeito de como a igreja primitiva aprendia em conjunto? O que descobrimos sobre comunhão e serviço? E o que é que nós podemos aprender com isso? Nós temos os diáconos aí que tem algum lugar com o microfone, ali já tem diácono João Paulo, e aí, um de cada vez, vamos ao máximo tentar ter a participação dos nossos irmãos. O que é que nós descobrimos sobre a igreja primitiva, como ela aprendia, como eles tinham ideia de comunhão, de serviço, o que nós podemos aprender com isso? Se você quiser falar, você levanta a mão assim que o pessoal vai até você. Olha aqui, devagar, levanta a mão, você fala, senão aí eu vou chamar o nome do povo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que mais? No partir do pão, nas orações. No partir do pão, nas orações. Que mais? Os que tinham mais dividiam com os que tinham menos. De onde veio essa voz que eu não vi? Ali, tá certo. Tá vendo? Não sou o pastor que sabe a voz da ovelha, mas vou aprender ainda. Uma das coisas que a gente pode ver no destaque do texto é isso aqui, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Aí depois o texto vai falar de novo: em cada alma havia temor, sinais e prodígios, todos os que creram vendiam suas propriedades. E aí de novo, verso 46, diariamente perseveravam. Meus irmãos, quando a gente vê a Bíblia, embora muitos queiram dar a ela um nível de igualdade com escritos humanos, a Bíblia foi inspirada por Deus, é a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e de prática. E nada na Bíblia está ali por acaso. Então, quando num curto espaço de tempo você vê a repetição de palavras, isso já é para causar um alerta na nossa leitura. Então você que está fazendo sua leitura diária, você começou a ler um texto e rapidamente repete aquilo dali, você fica, opa, peraí, alguma coisa o autor está querendo destacar quando ele usa essa palavra. E aqui fica muito claro, a perseverança. Em outras traduções nós vamos perceber que é a dedicação. E toda vez que a gente escuta ou vê essa palavra perseverança aqui, ela vem acompanhada de quê? Eles perseveravam na doutrina e na comunhão. No verso 46, diariamente perseveravam unânimes, ou seja, sempre estavam juntos. O testemunho daquela igreja era uno. Aquela igreja estava em comunidade. Eles se dedicavam em estar juntos, ou estarem juntos. Isso é muito importante para a vida da igreja. O nosso testemunho precisa ser o mesmo. E é interessante porque é no livro de Atos a primeira vez em que os seguidores de Cristo são chamados de quê? Alguém sabe qual região isso aconteceu? Antioquia. E o que era ser chamado de cristão naquele momento? O que significava isso? Pequenos Cristos é o nome, mas o que é que isso significava naquele contexto de ser chamado de cristão?
Eles eram do caminho, mas tem um aspecto, sabe o que? Cultural? De chacota. Tá lá o cristão, é o pequeno Cristo. Quer ser igual a Cristo. Traz o microfone aqui pro irmão aqui. Calma aí, calma lá, vai vir o microfone. Fala, meu querido. Ser chamado de cristão naquele tempo era mais ou menos como ser chamado de cristominion, né? Era uma coisa pejorativa, né? Eles tinham exatamente isso. Eles queriam zombar dos cristãos. Mas olha que coisa curiosa. O tiro sai justamente pela culatra. Por quê? Aquilo que poderia ser motivo de chacota, eles se alegravam. O nosso testemunho faz com que as pessoas vejam que nós parecemos com Cristo. Você se lembra alguém que foi acusado de andar e falar como Jesus? Quem foi? Que foi acusado de andar e falar como Jesus? Pedro. Não, você fala, você anda, você estava com ele sim. Meus irmãos, o nosso testemunho enquanto cristão, ou em todos nós como cristãos, precisa ser uno, precisa ser igual. Veja, não estou falando que todo mundo vai ser da mesma forma. Os irmãos são inteligentes, sabe que eu não estou falando disso? Cada um tem sua história, tem o seu nível de maturidade cristã, mas o nosso objetivo é o mesmo: sermos parecidos com Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo a Timóteo vai falar: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão e educação na justiça, a fim de que todo homem, e aqui a ideia de humanidade, homens e mulheres, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados a toda boa obra. Ou seja, quando nós nos aproximamos da Bíblia, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós nos aproximamos cada vez mais de sermos parecidos com Jesus Cristo. Então, quando nós observamos o testemunho, quando nós observamos o discipulado, o objetivo não é ser parecido com o pastor da igreja. Não sejam parecidos com o pastor da igreja de vocês. Deus tem misericórdia disso na vida de vocês. Sejam parecidos com Jesus Cristo. Ao mesmo tempo em que nós, na nossa caminhada cristã, tenhamos a fé e a ousadia de falar igual o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores. Mas por quê? Como eu sou de Cristo. É a Ele que nós devemos observar. A glória seja dada somente ao nome do Senhor. E aqui, uma pergunta mais intrigante. Os membros da igreja primitiva estavam tão envolvidos uns com os outros que tinham comunhão todos os dias. Você tem comunhão com outros cristãos todos os dias? Aí a próxima pergunta talvez possa nos esclarecer: é possível ter comunhão com os cristãos todos os dias? Isso é possível? Já me falaram assim, no WhatsApp. Mas às vezes o WhatsApp é onde o povo briga, né? Coloca lá e posta, já reposta. Meus irmãos, o que nós precisamos fazer é voltar uma casa antes. Qual é o nosso conceito de estarmos em comunhão? É presença física? Ou é somente presença física? A comunhão, ou koinonia, que é a palavra grega, ela tem sim essa representação de presença física. Mas a comunhão, ela pode extrapolar essa ideia de comunidade física, quando todos nós estamos unidos em um mesmo propósito, onde quer que o Senhor tenha nos plantado. Então nós estamos juntos, mesmo quando estamos distantes. Quando no nosso trabalho nós procuramos ser zelosos, quando nós procuramos ser fiéis primeiramente ao Senhor, e mesmo distantes, cada um fazendo a sua função, estamos trabalhando e servindo ao Senhor. Nós precisamos reprogramar a nossa mente em achar que somente estamos adorando a Deus e em comunhão com Deus e com os nossos irmãos quando nós estamos no culto. O culto é um momento ordenado, é um momento em que o Senhor chama o povo do Senhor no dia do Senhor
para adorar o Senhor. Mas quando nós estamos no nosso dia a dia, nós também precisamos estar adorando e cultuando ao nosso Deus. A nossa vida precisa ser um culto ao Senhor. Nós não temos a opção de ficarmos 6 dias voltados para nós mesmos e no domingo, não, agora o domingo é dia de Deus. Não, a nossa vida como um todo é para o Senhor. Então, pensando em um aspecto de comunhão física, sim, nós muitas vezes temos limitações. Tem irmãos aqui que trabalham no meio do mato, está lá sozinho, vai para a fazenda, vai para a floresta, trabalha longe, ou trabalha no seu cubículo ali isolado, não tem nenhuma pessoa. Mas quando nós entendemos que nós também estamos juntos, mesmo distantes, porque estamos juntos debaixo do mesmo propósito, a gente começa a entender que os nossos irmãos estão caminhando sobre o mesmo, ou sob o mesmo propósito. E olha que coisa interessante, o que descobrimos a respeito de como a igreja primitiva adorava e como ela testemunhava aos outros. Como é que a igreja primitiva adorava e testemunhava aos outros? E o que é que a gente pode aprender com isso? Lembra que a gente já começou a pensar um pouco diferente do que muitas vezes nós somos habituados sobre adoração. Como é que essa igreja ela adorava? Eu fiz questão de já ter dado essa resposta antes de fazer a pergunta para saber se os irmãos estavam atentos. Comunhão e partir do pão era uma das formas. E qual era a outra? Tá junto. Oração, mas a oração acontece em 2 lugares. Simpatia do povo é o resultado. Não. Olha, ele já falou, casa em casa, partir do pão. Orações está junto disso aí. E a oração também aparece em outro momento. Já foi colocado aqui. Esse é um dos momentos que eles adoravam. Qual era o outro? É o mais fácil. Saiu aqui, eu acho. No templo, eles entendiam que a vida de adoração deles era completa. Nós fazemos isso no templo e fazemos isso de casa em casa. O Keller vai sugerir que eles entendiam uma adoração formal, como eu já tinha colocado. O Senhor chama o povo do Senhor no dia do Senhor para adorar o Senhor, mas também de casa em casa, com o povo de Deus, junto, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na escola, na faculdade, onde os cristãos estão ali, também adorando, também cultuando ao Senhor, compartilhando da palavra. Então eles tinham essa divisão, por assim dizer, de uma adoração formal e de uma adoração informal, mas o tempo todo a igreja estava em comunhão, adorando ao Senhor. Esse é o testemunho dessa igreja. Não era somente uma igreja voltada para estar junta em adoração aos domingos, mas também não era a igreja que falava assim, não, isso aqui não precisa não, vamos ser igreja sendo igreja aí e vamos ver o que é que vai acontecer. Também não era essa banda voou que muitos acham que a igreja primitiva era. Eles tinham essa organização de ter um testemunho dinâmico. E aí qual era o resultado? Em muitas almas havia o temor, o Senhor ia acrescentando, e eles contavam com a simpatia, ou a simpatia do povo. Deixa eu ver se está aqui essa. Está aqui. Veja a observação do britânico, ele foi um missionário, já faleceu, Leslie Newbin. Ele vai falar o seguinte: o evangelho não se torna verdade pública para uma sociedade sendo propagado como uma teoria ou como uma cosmovisão, e certamente não como uma religião. Ele somente pode se tornar uma verdade pública uma vez que seja vivido em uma sociedade, a igreja, que está tanto habitando em Cristo quanto está envolvida na vida do mundo. Alguém discorda? Alguém concorda? Alguém não entendeu o que ele colocou? Alguém quer explicar o que ele colocou? Saiu um concordo.
microfone aqui, meu querido, para o Jonas. Pelo que eu entendi, assim, o Evangelho, ele é dinâmico, ele é vivo. Está bem claro que ele falou, não é só uma entre aspas, uma matéria, um assunto teórico. Você tem que viver o Evangelho, você tem que aplicar o Evangelho. Aprendemos como evangelizar e temos que aplicar isso, porque as pessoas, né, têm que ouvir a gente falar do Evangelho. Então, é praticar o Evangelho, né? Então, eles praticavam o Evangelho, tanto é que a sociedade viu isso nele, né? Então, viu a diferença no comportamento deles, no agir. Então, isso já é um resultado também, um dos resultados do Evangelho, né? Por ele ser vivido, praticado, né? Olha que coisa interessante. Nessa afirmação, nós podemos perceber algumas coisas. Primeiro, ele não coloca para nós que o Evangelho não deve ser propagado como uma verdade, uma teoria e uma cosmovisão. Mas não é somente isso. O Evangelho deve ser propagado, o Evangelho deve ser defendido, o Evangelho deve ser colocado. Mas não é somente isso, como se fosse uma teoria distante de nós. Uma vez eu estava tendo uma aula na faculdade de economia e política, e era defendendo o movimento de reforma agrária e falando da necessidade das pessoas terem acesso à terra, das pessoas poderem conquistar a terra. E essa pessoa, o professor, ficava injuriado porque existiam aqueles que detinham os meios de produção e tinham muitas casas e exploravam as pessoas. E esse professor na faculdade, ele tinha um aluguel de quase umas 10 casas para os alunos morarem. Aí eu falei, peraí, você falou que não pode isso, essa concentração é errada, era para distribuir, e por que quando você tem você não quer distribuir? Então não dá para o Evangelho ser apenas uma teoria. Então olha, é muito legal você vir aqui falar de Jesus, esse Jesus que nos ensina a amar, esse Jesus que nos ensina a doarmos a nossa vida, o Jesus que nos ensina a sermos fiéis no nosso casamento. E a gente vem, fala, propaga, e quando a gente sai daqui, cumprimenta as pessoas e vai para a rua, nós nos portamos completamente distantes daquilo que nós propagamos. Isso significa que nós não devemos propagar a verdade? Não, devemos. Mas o nosso testemunho deve ser fruto dessa realidade. O nosso testemunho deve ser fruto daquilo que nós propagamos. E a outra coisa que ele coloca é justamente isso. A sociedade vai perceber a igreja quando ela estiver habitando em Cristo. E aí, meus irmãos, não tem como desassociar isso do Evangelho de João, capítulo 17, quando o Senhor Jesus vai falar que o mundo conheceria a Cristo verdadeiramente quando observassem a igreja vivendo em união. O testemunho da igreja é extremamente importante. E aí, também de uma forma bem direta, a igreja primitiva, ela vivia sobre 4 pilares. São 4 palavras gregas, mas são 4 pilares que nós facilmente observamos. Primeiro pilar, diaconia. Diaconia é uma palavra grega. Diaconia, era uma igreja que vivia no serviço. Uma igreja que vivia em serviço. A outra palavra é a koinonia. A igreja vivia no pilar da comunhão. Eles estavam juntos na alegria e na tristeza. O outro pilar era a martíria, ou o martírio. Os cristãos da igreja primitiva estavam dispostos de irem até as últimas consequências pelo Senhor Jesus Cristo. E qual é o quarto e último pilar? Querigma, o testemunho, a pregação. A vida daqueles homens era um testemunho vivo, daqueles que não se dobravam aos pecados, daqueles que não viviam como os outros vivem. Meus irmãos, é curioso como o nosso testemunho ecoa. Nós vamos escutar pessoas lidando de formas diferentes, por exemplo, com cristãos, quando eles são pessoas que têm uma determinada empresa. Vai ter gente porque teve um legado e um testemunho de funcionários que eram bons cristãos, que eram verdadeiramente cristãos, e ele vai falar assim:
eu tenho preferência por contratar cristão. Cristão é honesto, cristão chega na hora, cristão sai na hora, cristão é um bom trabalhador. Preferência eu quero contratar crente. Mas também o testemunho e o legado pode ser o contrário. Quando fala que é crente, vixe, quero não. Quero nada. Sabia que em alguns lugares, quando você fala assim, não, eu sou pastor, algumas portas se fecham. Por causa do testemunho, do legado, que muitos já passaram e deixaram de uma forma a manchar o Evangelho. A manchar o Evangelho. Então, o testemunho é algo que a igreja precisa ter aliado junto à sua pregação. As pessoas precisam ver que nós somos de Cristo, não somente na teoria, mas também na prática. E não adianta a gente queremos ter uma prática de cristãos se a nossa teoria não for fundamentada no Evangelho. Então, teoria e prática andam lado a lado. Já prepara aí, meu querido, para soltar o vídeo, por favor. E nós vamos ser, mais uma vez, desafiados com a palavra aí do pastor Tim Keller, sobre como nós vamos viver em testemunho ao Senhor. God raised Jesus from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. These verses from Ephesians chapter 1 describe Christ as having been given dominion over both the present age and the age to come. Now that is a very startling statement. How can Jesus be ruling right now over both the present age and the future age? How is it possible to rule over something that's both present and future? The present age is the age in which sin reigns, and therefore everything is disintegrating. It began with the fall in Genesis 3. As soon as Adam and Eve sinned, they experienced spiritual alienation from God, emotional alienation within, social alienation from one another, and physical alienation from nature. In other words, the present age is the age in which everything falls apart, spiritually and emotionally, socially and physically. In the Old Testament, however, the writers were continually looking forward to a new day, the age to come, when God would return and he would redeem the world and all the alienations and all the disintegrations would be mended. Psalm 96, for example, says that even the natural order will be redeemed. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the sea resound and all that is in it. Let the fields be jubilant and everything in them. Then all the trees of the forest will sing for joy. They will sing before the Lord, for he comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the peoples in his truth. In this age to come, all the alienations caused by sin will be healed. The entire world with all its dimensions of life will be renewed. Pain will be banished, tears wiped away, and even the trees will sing for joy. When Jesus then came to earth, he brought the power of the age to come into this world, so we can experience it now. When Christ returns to earth, the present age will end completely and the age to come will come fully. Meanwhile, we actually live between the two ages in what's been called the overlap of the ages. How could we live then in this overlap in such a way that our friends, our colleagues, our family, our neighborhoods, and our world, that they would experience this age to come? How could they come to experience an age which Psalm 96 says will have such new life and power that no disease or decay,
no poverty, blemish, or pain will be able to survive. How can we do that for them? In Matthew chapter 5, verse 14, Jesus says, we are to be a city on a hill. Now, what does it mean for Christians to be a city that the world can see? That's what it means to say on a hill. What he means is breathtaking. It means we are to be an alternate city where our lives shine forth to show the world the glories of the heavenly city. One day, God is going to unite and heal all things under the lordship of Christ, and currently the church is to model at least partially what that age to come under Jesus Christ will look like. That's what it means to be an alternate city, a city on a hill. So what does that alternate city look like? First, an alternate city is gospel speaking. Sometimes we hide how important Jesus is to us. We just don't talk about him. We talk about many things that are important to us, but we don't naturally talk about Jesus. But to be a city on a hill, we have to find ways to present the gospel to our friends, to the people in our neighborhoods and workplaces. How will we do that? What will the themes be? What will the supportive arguments be? 1 Peter chapter 3, verse 15 says, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. If someone asks you to give them the reason you're a Christian, or the reason for the hope you have, or if someone asked you why you believe in the age to come, would you be able to answer sympathetically, yet convincingly, lovingly, yet faithfully? Sometimes when we tell people what we believe, we imply it's true simply because we believe it, when actually the gospel teaches us that we only believe because of the grace of God. And therefore, we need to speak to everyone without superiority and with extreme gentleness. Second, an alternate city is neighbor loving. Jesus always embraced the moral and the spiritual outsider. So in Matthew chapter 5, verse 47, he says, if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Now, since the Jewish greeting was shalom and an embrace, Jesus is saying quite a lot here. Ask yourself this question. How do you greet your neighbors in such a way that it's like an embrace? How do you bring peace to your neighbors? Even if they don't believe, even if they're the kind of people that others ignore. And how will you bring emotional, social, and spiritual healing to your neighborhood and thereby be a sign of the age to come? Thirdly, an alternate city is community transformed. Jesus prays in John chapter 17, verse 17, about his disciples, and he says, sanctify them by the truth, your word is truth. Then in verse 18, he immediately says, as you sent me into the world, I have sent them into the world. You see what Jesus is doing? He's not sending his disciples out into the world to share their faith and then praying that they be articulate and eloquent. He's sending them out into the world to share their faith and praying that they would be sanctified, that they would be holy. Why? There is a credibility that comes if you're consistent in your behavior. There is a credibility that comes if people see the gospel transforming you. You say you're a Christian, you say you believe the gospel, but has the gospel made you kinder? Does it lead you to treat people better? Does it help you face trouble? Does it help you face death? What is your life saying to others about what you believe? If you're not living a very attractive life because you're living an inconsistent life, because you're a grumpy person, or because you're an unbelievably frightened person, or because you're an extremely undisciplined person, what does that say to others about what you believe? But we're not only to be witnesses, quote unquote, by our individual lives, but through our communal lives together. How are we living our lives together as Christians? Paul in Romans chapter 12, verses 1 and 2 says this, and I want to paraphrase it. He says, offer your collective bodies as a single living sacrifice,
holy and pleasing to God. See, he's saying present your bodies, plural, to be a sacrifice, singular. He's saying we're to take our lives, plural, and unite them into a single sacrifice. And then he concludes, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. This means our community is to demonstrate an alternative to the world's way of living. The gospel should affect and modify and revise and change everything about us so that when we get together as a community, we're supposed to be constantly rethinking the implications of the gospel on every single aspect of our lives. So do we as a community stand out from the world around us? Is every part of our communal life transformed by the gospel? For example, in the world, women tend to be attracted to men with good incomes, and men tend to be attracted to women with good looks. Is the Christian community behaving in exactly the same way? Or have we been transformed by the gospel? Another example, power relationships. In the world, the wealthy and the prominent call all the shots. Is it the same in the church, or have we been transformed by the gospel? Do the power relationships inside the church just reflect what you see in the surrounding world? You see the city on a hill. When Jesus speaks about that, he's talking about a way to model an alternate kind of human society, an alternate way to do virtually everything: business, sexuality, race relations, art, conflict resolution, everything. So, if we want to really help people get a glimpse of the age to come, we need gospel-speaking, neighbor-loving, community-transformed communities everywhere, in every neighborhood, nook and cranny. And that's the reason, by the way, why church planting, which is the planting of new communities, is so important. Could you encourage your church in planting new congregations? Could you be part of a new church financially and personally? Here's the bottom line. Jesus' command to be witnesses is a communal command. When he says, be a city, that is not something that an individual Christian can do on his or her own. You might be obedient to Jesus as an individual, but the question is, are we being communally disobedient? So in our time between the present age and the age to come, we need to build an alternate city together. Meus irmãos, alguém quer comentar algo que viu no vídeo, que nunca tinha pensado, que lançou luz sobre alguma verdade antiga? Aí você levanta a mãozinha assim e o diácono vai até você. Um de cada vez, por favor. Ninguém? Nada? Aqui. Só um comentário que ele chamou de sobreposição das eras, né? Eu achei interessante porque eu conheci como milênio, né? Esse tempo da primeira vinda de Jesus e da segunda vinda, que a palavra chama de milênio, chama de os últimos dias. Ele deu um novo termo que é a sobreposição das eras, né? E junto ele colocou da sociedade alternativa, que é um termo não muito legal na nossa cultura, né? Mas ele põe essa ideia de que nós deveríamos, como igreja, ser aquela cidade sobre o monte, e olhar e pensar assim: quer dizer que o novo céu e a nova terra é um gostinho do novo céu e da nova terra. Eu particularmente, nesse termo eu não concordo e não gosto muito do que o Keller usa de alternativa, não somente pelo que muitas vezes pode parecer na nossa conjuntura, mas é porque eu acho que o mais adequado seria uma sociedade modelo, padrão, assim ou determinado por Deus. E aí a alternativa pode sugerir como se pudesse ser também assim. Então acho que poderia ser mais enfático nisso.
Mas uma das coisas que me chama bastante atenção nessa colocação dele, ou nas colocações dele, é mostrar como está sempre aliado a ideia de testemunho e comunidade. Nós precisamos estar juntos nisso. Não adianta querer ser cristão sozinho. Não adianta, não existe isso. Ah, não, sou cristão somente, sozinho, estou ali, não preciso da igreja, ou não importa a igreja que eu estou ali tentando. Não, é importante. E aqui a gente vai percebendo o quanto a igreja, no seu papel de testemunhar, ela tem uma importância vital na missão de Deus. Deus escolheu usar a igreja para ser a propagadora do evangelho. Deus poderia fazer tudo sozinho? Sim e não. Sim, se a gente pensar na ideia de possibilidade, para Deus não é impossível. E não, porque Ele determinou que fosse por meio da pregação da sua igreja. Então a forma como Deus quer que as pessoas cheguem ao conhecimento do evangelho é através do testemunho. E você percebeu que Ele sempre quis mostrar, e principalmente na sua fundamentação, que testemunho também tem relação com verbalização da fé. Não adianta a gente, e a gente já ouviu muito essa expressão, tentar ser um testemunho meio 007. A gente vai dando pistas que a gente é cristão. Não vou falar logo não vou. E nunca fala, nunca está pronto. Com Gabriela, ela sempre me pergunta isso, mas por que você não fala logo que você é pastor? Eu falei, eu não falo justamente por causa do testemunho e do legado. Eu não sei qual é o referencial de pastor que essa pessoa tem. Eu não sei quais foram os pastores que ela conheceu ao longo da vida. Então eu quero que ela conheça como um homem que ama Jesus, que caminha, e ela vai percebendo. Porque só legado de pastores, mesmo ela não sendo cristã, vai dizer, oh, que legal, sei lá, tem um tio que é pastor, tem um familiar que é pastor, conheci um pastor, foi muito bom na minha família. Mas pode ser que ela tenha tido péssimas experiências. Mas a verbalização da fé e do testemunho é uma oportunidade maravilhosa. E olha que coisa interessante, quando ele faz essa junção de o nosso processo de santificação e a verbalização do nosso testemunho. Muitas vezes nós temos medo de falar que nós somos cristãos, porque tem algumas atitudes em nós que ainda precisam ser melhoradas, precisam ser mudadas. E é justamente isso que ele fala: fale, mostre que você também é pecador e que as pessoas precisam entender que esse processo ele é contínuo, ele é gradativo. E aí talvez você já teve a oportunidade de conhecer uma pessoa que se converteu mais velho. Talvez você, assim como eu, foi aquele que cresceu na igreja, não sabe o dia que se converteu, não sabe a hora, sempre teve ali na igreja. Talvez teve um momento que você estava mais afastado, né? Aquele negócio meio ali, meio cá, mas sempre na igreja. Mas você já poderia ter a oportunidade de conhecer alguém que cresceu longe do Senhor e se converteu. E as pessoas olham e percebem claramente como essa pessoa, ela teve uma transformação da sua vida. Mas isso não deve nos intimidar. Quando eu digo nos intimidar, aqueles que cresceram na igreja, porque é uma obra constante de Deus em nós. Nós temos os nossos pecados, nós temos os nossos defeitos, nós temos os nossos erros, que precisam ser trabalhados diariamente. Então, meu irmão, não tenha medo de, até mesmo para o não cristão, você compartilhar o seu defeito, você compartilhar o seu pecado. Você fala assim, olha, eu tenho dificuldade com isso, é uma dificuldade mesmo, mas o Senhor Jesus é o nosso padrão. Ele mostra como nós devemos viver, Ele mostra como nós devemos agir, como nós devemos pensar, e o meu objetivo é ser parecido com Jesus Cristo, e ser transformado à medida do Evangelho. E uma das coisas que mais me impactou no vídeo foi quando ele colocou que nós temos uma facilidade para falar de coisas que são importantes para nós, mas ele coloca isso, não são importantes para Deus, no sentido de salvação. E aquilo que é o mais importante da nossa vida, que é a salvação em Jesus Cristo, a gente é muito tímido e vergonhoso de falar. E aí na argumentação dele, ele termina usando Pedro: estejam sempre prontos para pedirem a razão da vossa fé. Você sabe argumentar porque você crê em Deus? Você sabe conversar com uma pessoa que não crê em Deus e você explicar a sua fé? Veja, eu não estou falando para você falar da sua igreja,
Porque a gente confunde muito evangelização com falar da igreja. E aqui eu quero que os irmãos já comecem a perceber, se ainda não ficou claro, que um dos objetivos de estudarmos o Evangelho da Vida no nosso curso de verão é percebermos como nós podemos ser cristãos mais capacitados para pregar o Evangelho. Evangelização não é um programa sazonal da nossa igreja. Olha, a igreja Presbiteriana do Areião precisa ter mais momentos de evangelização. Meus irmãos, isso não quer dizer que a gente vai pegar e vai falar assim, ó, se reúne todo mundo aqui agora, a gente sai. Isso é um programa de evangelização comunitário. Ele é sazonal, ele acontece no momento e não acontece no outro. Mas a igreja, ser uma igreja que evangeliza, significa que cada um dos seus membros prega o evangelho diariamente. Então, quando você falar assim, e adotem isso no seu vocabulário. Se você falar assim, olha, a nossa igreja não está pregando o evangelho, você está falando, eu não estou pregando o evangelho. Porque nós somos comunidade. E aí ele vai colocar para nós a nossa verbalização. Coloca como nós devemos anunciar o evangelho. Veja como nós podemos conversar com aqueles que não temem ao Senhor a respeito da nossa fé. Como nós podemos comunicar das verdades de Deus para aqueles que não temem ao Senhor. E aí não confunda pregar o evangelho com falar da igreja. Aí tem gente que fala assim, pastor, eu preguei para fulano, eu falei que lá tem um culto, o pastor está pregando lá em Apocalipse, o louvor da igreja é muito bom, e pode ficar tranquilo porque tem salinha para as crianças, lá no final tem um cafezinho maravilhoso, café com e sem açúcar, tá? Você pode escolher ainda, venha para a minha igreja. Aí a pessoa fala assim, evangelizei. Evangelizou? Não, falou de uma igreja. Falar da igreja não é evangelizar. Evangelizar é falar do evangelho, é falar de Jesus Cristo, é falar do Deus Criador, do homem pecador e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso precisa ficar gravado, inculcado na mente dos irmãos, porque essa tríade é a história da redenção, é a história da Bíblia. O Deus Criador. Por que nós começamos o evangelho com a criação? Porque as outras coisas não vão fazer sentido. Porque se você começa aqui pela cruz, você vai ter que voltar para a criação. Você fala assim, Jesus morreu na cruz para te salvar. Fala isso para um ateu, ele vai falar, salvar de quê? Salvar de quê? Ele não entende a sua necessidade de salvação, porque ele está bem. Nos seus padrões ele é uma boa pessoa. Ele fala, mas eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não jogo, eu não pulo carnaval, pago os meus impostos, vivo uma vida reta. Vai me salvar de quê? Do que eu estou sendo acusado? Porque você é pecador. Quem disse que eu sou pecador? Em qual tradição você está falando que eu sou pecador? O que é pecado para você? E aí vem aquela, porque a sua religião diz que isso é pecado e outras não dizem, e eu vou acreditar na sua. Aí você volta mais uma casa, porque o Deus Criador dos céus e da terra estabeleceu todas as coisas. Entenda que o processo de falar da evangelização não começa na cruz, termina na cruz. Mas é a gente perceber o evangelho desde a criação. Gênesis não é historinha para criança somente, gente. Gênesis não é passatempo para ficar falando assim, vamos levar as crianças de 1 em 2 anos para ficar longe dos pais, e aí fica lá, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou não sei o que, Deus criou não sei o que lá. Veja como o livro de Gênesis, ele é apologético, ou seja, ele mostra a defesa da fé, ele mostra a propagação da fé verdadeira. Eu vou dar só um exemplo para você ver como Moisés, ele já está defendendo a fé e anunciando o poder de Deus. Quem escreve o livro do Pentateuco, consequentemente, ou o Pentateuco, consequentemente Gênesis a quem? Moisés. Ele escreve antes ou depois da saída do Egito? Depois. Ou seja, o povo de Israel já teve contato com a cultura egípcia, correto? Quem era um dos deuses dos egípcios? Ra, que era quem? O sol. O sol era adorado pelos egípcios. Aí você vai perceber como é que Moisés vai escrever a criação do sol e da lua. Você percebe que ele não chama sol e lua? Ele fala, tem um astro grande lá para governar o dia e outro astro lá para governar a noite.
Ah, é esse que vocês chamam de Deus? Eu conheço aquele que criou aquilo que vocês chamam de Deus. Moisés, escrevendo Gênesis, ele já faz uma defesa da sua fé. Vocês adoram Ra, o sol? Não. Existe aquele que criou o sol. Existe aquele que é maior do que o sol. Meus irmãos, o livro de Gênesis não é um livro para encher linguiça, para contar historinha, para ser como se fosse um modo de desvendar os mitos criacionais. Não é, é uma defesa da fé. O livro de Gênesis já parte desse pressuposto: Deus existe. Percebe que é um livro de começo? Toda história de começo traz essa organização dos personagens. Toda história é assim. Se você for pegar séries longas ou sequências de filmes, você vai ver que tem aqueles filmes que se chamam filmes de origem, que é para explicar a história do personagem, de onde ele surgiu, quem são os seus pais, como ele ganhou aquele superpoder, a lida dele com aquele superpoder. Todos os filmes vão ter esse enredo. A Bíblia não. Coloca na ordem direta. A gente conhece como: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas se você coloca na ordem sujeito, verbo e objeto, fica como? Deus criou no princípio. Deus criou. A Bíblia não se propõe a tentar explicar se existe ou não Deus. Ela já parte desse pressuposto: Deus existe e Ele é o Criador. Porque Ele é o Criador, Ele detém todo o poder e estabeleceu as leis, estabeleceu as regras, aquilo que é certo e errado. Promessa: homem, se você obedece, vida; se desobedece, morte. O homem desobedeceu, o homem pecou, e por causa do pecado, ele envia Jesus Cristo, mas não de uma vez. E aí a gente vai perceber a história da genealogia de Jesus, passando por todos os livros do Antigo Testamento. A preservação da palavra de Deus por meio da semente. É por isso que Deus fala para a mulher: por causa de você, por causa do seu pecado, você vai dar à luz a um varão, descendente da mulher. E ela acha que seria imediatamente dela. Não era. Essa semente vai propagando. É por isso que depois de um casal, vem uma família, um povo, e vai passando os reis, vai passando o período profético, até que chegasse a Jesus Cristo. É por isso que no cânon do Novo Testamento, o primeiro livro da Bíblia começa com o quê? Com a genealogia. Tudo aquilo que foi prometido desde Gênesis agora está sendo cumprido em Jesus Cristo. Meus irmãos, nós pregamos e nós anunciamos Jesus, porque é o único que nos salva dos nossos pecados, é o único que nos livra da ira vindoura, é o único que nos livra da condenação, e é o único que merece ser adorado por tudo e todos. Essa é a nossa mensagem. É isso que nós devemos fazer: glorificar a Deus. A nossa vida é para a glória de Deus e anunciar a sua glória. Grave isso: a nossa vida é para glorificar a Deus e anunciar a sua glória. Esse é o resumo da nossa vida, e essa é a mensagem do Evangelho, onde adoração e missão andam lado a lado. Adoração e missão andam lado a lado. Nós temos adoradores, nós adoramos ao Senhor aos domingos. É um prelúdio do que vai acontecer na eternidade. E quando nós saímos daqui, nós vamos pregar, nós vamos fazer a missão de Deus, para que tenham mais o quê? Adoradores. Missão e adoração andam lado a lado. Nós, com o nosso testemunho, podemos e precisamos impactar o mundo. E aí nós vamos perceber que existem muitas coisas que nos limitam a testemunhar de Jesus. E o que seria uma das coisas que pode nos limitar a testemunhar de Jesus? Pense bem na resposta, ela não é tão óbvia. Mas o que é que muitas vezes pode nos limitar de testemunhar e falar de Jesus? Não termos comunhão,
falta de conhecimento da palavra, maus exemplos, pecado. Meus irmãos, eu faço coro com um pastor chamado Ronaldo Lidório, que eu estou extremamente convencido de que falta de conhecimento, de entendimento, não é um problema para a gente pregar o Evangelho. Todo mundo sabe o que é uma ordem, todo mundo sabe o que é o Evangelho, mas talvez a maior dificuldade e a principal delas é que o Evangelho não fez sentido na vida da pessoa ainda. Quando eu digo fazer sentido, é mergulhar em águas mais profundas do coração e da alma e entender como o Evangelho impacta a minha vida, como o Evangelho entra e modifica tudo, como o Evangelho me dá um novo norte para viver. O Evangelho não é uma possibilidade, o Evangelho não é algo que eu tenho com estima e apreço na minha vida, porque se a gente for pensar em Evangelho dessa forma, é como se fosse religião, e como a gente pensa em religião, entenda religião dentre as várias que podem ter, não que religião seja uma coisa errada, porque a palavra religião significa religare, religar a Deus. Mas entenda que quando a gente fala sobre as múltiplas religiões, você já percebeu que quando você começa a falar, as pessoas começam a concordar, é isso aí mesmo, Deus é uma coisa boa, é isso aí, o mundo precisa realmente mais de paz, de amor, e elas começam a concordar com a gente, e parece que elas creem na mesma coisa que a gente crê, porque muitos tratam a religião como se fosse um quarto na sua casa. Sabe como é que é esse quartinho? É o quartinho da religião. Ele visita esse quartinho de vez em quando. Talvez se for uma pessoa muito religiosa, toda semana ele vai lá. Ele limpa esse quarto, talvez tenha uma escrivaninha assim, com algum livro aberto, o livro do conhecimento que ele tem. Aí aquele quartinho é bonito, ele olha, ele fica olhando, rapaz, que negócio bom, né? Esse quartinho aí da religião. Aí quando alguém vem falar sobre bondade, sobre religião, sobre Deus, ele convida a pessoa a entrar nesse quartinho da vida dele. Olha aqui, realmente, precisa disso, aquilo, outro. Mas quando nós pensamos sobre o Evangelho da nossa vida, ele não é um quarto. Ele é o fundamento em que todo o edifício é construído. E se esse fundamento não for sólido, tudo desmorona. O quartinho não, porque o quartinho do Evangelho, quando você não visita ele, você vai, fecha a porta, deixa ele lá empoeirado por um tempo, e você consegue passear pela casa. Todo mundo tem um quartinho da bagunça, né? Fica lá. Não vou mexer com esse negócio agora não. Vamos mexer com isso, deixa lá. Daqui a pouco a gente arruma. Vida com Deus não é um quartinho assim, é a nossa estrutura. Se nós não temos o sentido, se nós não temos a confiança, se nós não temos a certeza no que nós cremos, nada o que estiver por cima faz sentido. Aí eu vou te dar uma ótima forma de fazer a defesa da fé e também evangelizar. Muitas vezes nós queremos ser rápidos no falar. Comece a ouvir mais. Comece a ouvir. Quando a pessoa fala assim, mas o que é que você está crendo? Aí você volta para assim, mas no que é que você crê? Ela fala assim, eu creio que as pessoas devem ser boas. Aí vai levando ela às últimas consequências do argumento dela. Certo, mas ser bom com que padrão? Eu acho que o padrão da sociedade civil, da moralidade, a pessoa tem que ser boa. E aí você vai perguntando, e você vai saber que depois de tantas perguntas, levado às últimas consequências, essa pessoa vai chegar a um nada. Ela vai chegar à conclusão que não tem sentido. E aí você vai concordar com ela. Tem sentido mesmo não. Sentido é quando nós entendemos uma vida com Jesus Cristo. Quando nós entendemos que existe o Deus Criador. Quando nós entendemos que existe aquele que determinou as coisas. E aí você começa a pregar o Evangelho.
Porque a crença das pessoas, levada às últimas consequências, se não for fundamentada no Evangelho, não leva a lugar nenhum. Pergunte à pessoa que diz que a vida é prazer. Pergunte à pessoa que o sentido da vida é o dinheiro. Pergunte à pessoa que o sentido da vida é o estudo, é a fama, é a glória. Vai até as últimas consequências daquele argumento e ela vai chegar a um nada sem fundo, sem fim. E aí você concorda com ela e apresenta uma razão para viver. É disso que o apóstolo Pedro está falando. Estejam sempre prontos quando pedirem a razão da vossa fé. Aprendam a argumentar e falar do Evangelho. Não tenham medo. Não tenham medo. Não fiquem constrangidos, não fiquem com vergonha. Meus irmãos, quem não tem sentido de vida são aqueles que não amam o Senhor. Eles que não têm o que falar. Nós temos a esperança verdadeira, que é Jesus Cristo. Nós temos a cidade modelo, cidade fortificada. Nós temos o fundamento firme sobre a rocha, que é o que Mateus no capítulo 7 vai falar. O nosso testemunho precisa impactar, o nosso testemunho precisa impregnar. Como comunidade, sim, nós podemos e devemos propagar o Evangelho enquanto comunidade, sim. Devemos plantar igrejas, com certeza. Mas quando nós falarmos sobre evangelização na Igreja Presbiteriana do Areião, nós precisamos entender que é um papel de cada um dos membros, onde quer que nós formos plantados pelo próprio Deus. Onde quer que o Senhor nos plantar, nós vamos florescer com o Evangelho. Com isso, e os irmãos são inteligentes, sabe que eu não estou falando disso, não exclui evangelismo explosivo, não exclui evangelismo sazonal, não exclui programações evangelísticas, mas isso não é evangelização de uma igreja. Isso são programas evangelísticos que devem acontecer, tá? Devem acontecer. Devemos fazer mais e melhor cada vez mais. Mas não é a forma que o Senhor determinou. É através dos membros, através dos cristãos, diariamente, onde quer que estejam plantados, anunciar o Evangelho. Para finalizar, é o que o apóstolo Paulo vai colocar: nós somos as cartas que o mundo lê, a Bíblia que o mundo lê. Nós somos o Cristo primeiro que o mundo vai conhecer. Por isso nosso testemunho deve ser compatível com a verdade do Evangelho. Por isso que o nosso testemunho precisa ser o mesmo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos ouvir a Tua palavra. E Deus, nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a testemunharmos, a falarmos, a pregarmos a verdade de Jesus Cristo, para aquelas pessoas que não o conhecem, possam conhecer o verdadeiro sentido da vida, glorificar ao Senhor, adorar ao Senhor, o Deus poderoso. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, quebranta os nossos corações, ajuda-nos a viver uma vida que agrade ao Senhor todos os dias. E assim que nós choramos, no nome santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todo sempre. Amém.